Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, minha irmã, já chegou o Tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta terça-feira, dia 10 de dezembro de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o nosso Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. O nome dela é Luciana. Bom dia, Luciana Vasconcelos. Quais são os prêmios do programa de hoje? Bom dia, JR, a todos os debatedores e ouvintes. Hoje o debate está sorteando o CD O Sonho Não Acabou, de Gisele Nascimento, e o DVD Amo Você. Maravilha, e no Face, hein? Pelo Face, CD Liberta-me e Fernanda Brum. Maravilha, muito obrigado, Luciana, pela sua participação no nosso Debate 93 de hoje. Tá apaixonado? Tá apaixonado? Olha um som apaixonado pra você. Tô esperando meu amor, tenho orado com fervor, aguardando no Senhor, ainda que subir clamor. Sei que a hora vai chegar e terei alguém pra amar, pra fazer bem feliz. É tudo que eu sempre quis. ZYL 866 em 93,3 MHz. Rádio 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. A JR, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes participando com a gente, mandando o seu e-mail e perguntando: há alguns anos, a Igreja Evangélica reunia os crentes especialmente para adorar a Jesus. Nos últimos tempos, o que se vê, em sua maioria, são cultos com temas centrados no ser humano, sem ênfase na glória de Deus. O que está acontecendo, hein? Estou errado em pensar assim? Seria esse o caminho certo para alcançar mais pessoas? O que você pensa sobre esse assunto? Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, pastor Rafael de Almeida, da Igreja Batista Getsemane. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase inicial: há alguns anos a Igreja Evangélica reunia os crentes especialmente para adorar a Jesus. Por que o seu destaque? Bom dia, JR, bom dia aos amigos debatedores e ouvintes. Porque eu não concordo com ela, JR. A igreja ainda se reúne para louvar Jesus. Eu tenho 42 anos de igreja e eu vivia antigamente, razoavelmente próximo, e agora. Antigamente as músicas eram chatas, as mensagens não acabavam nunca, tinha um monte de regras que a gente tinha que seguir, e se desobedecesse qualquer uma, botava a gente para fora da igreja e entregavam para o diabo tomar conta. Isso. Agora o louvor das igrejas é muito mais alegre, eu acho até que mais bíblico, se canta mais o texto da Bíblia hoje do que antigamente. As mensagens são mais dinâmicas, mesmo quando são longas, são mais divertidas e transmitem melhor a mensagem. A igreja acolhe o que tropeça. Agora, realmente existe alguns lugares onde se faz comércio do evangelho e as pessoas vão lá porque querem. Porque existem muitas opções em todas as denominações, de louvor bom, de mensagem boa, de igrejas que acolhem e de vidas transformadas. Tem mais um problema. Antigamente, a gente aprendia que o lugar de ser feliz era no céu. Se tivesse infeliz no casamento, tinha que continuar infeliz, porque o lugar de ser feliz é no céu. Se fosse miserável, continuava miserável dando glória a Deus.
Se estivesse doente, continuava doente. E hoje a gente aprende a usar a fé para transformar o casamento, para melhorar a vida da família, para prosperar também através da fé, para alcançar os parentes, para ter uma vida melhor e também ser feliz no céu. Eu não acho que isso tirou a qualidade do evangelho. Eu acho que aumentou. Eu vejo casais que falam, puxa, se eu tivesse a informação quando eu era jovem que eu tenho hoje, eu teria sido muito mais feliz no casamento. E antigamente não podia. Então, o evangelho melhorou muito no Brasil. Eu não acho que o evangelho piorou, não. Eu acho que talvez essa irmã tenha tido decepções, tristezas, ou esteja indo à igreja errada. Tudo bem. Pastor Ricardo Guimarães é presidente da Igreja Videira aqui no Rio de Janeiro. Muito bom dia. Seja bem-vindo. O que pensa o senhor, pastor, sobre esse assunto? Bom dia, JR. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É uma alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez. Esse tema aí é uma preocupação não só dessa irmã, mas é uma preocupação que já tem sido abordada muitas vezes no meio evangélico, porque isso tem a ver com a visão da edificação. Eu posso ler um texto aqui de Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3, verso 10. Ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Muita gente interpreta que esse cada um veja como edifica é uma liberdade que a Bíblia dá para edificar da sua maneira, da sua forma de entender, né, ao seu gosto. Mas na verdade não é assim. Deus tem uma edificação, não existe muita liberdade na Bíblia. Quando Deus manda Moisés edificar o tabernáculo, ele diz exatamente o que quer, como devem ser os móveis, e Moisés não tem liberdade para mudar. E hoje há uma multiplicidade de criatividade no meio evangélico, mas a igreja está saindo da edificação. A edificação está torta realmente, né, de sentido geral. Se você pegar um avião aqui e for para um outro destino e você desviar 1 grau da rota, dependendo da velocidade e do tempo percorrido, você pode chegar em outro lugar. Eu acho que a gente está com edificação sim, torta, na sua grande maioria. E esse momento do Brasil é muito interessante, porque o evangelho está crescendo, mas ao mesmo tempo que ele está crescendo, ele, ao meu ver, ele tem sido degenerado. Muito bem, participação também da nossa menina da mesa de hoje, a pastora Nadiege Macário. Muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa a querida irmã sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes. Olha, eu acredito sim que em algumas igrejas nós temos realmente um caminho diferente daquilo que realmente é. E eu ainda completo o que foi dito aqui, dizendo o seguinte, que o culto, quando não está centrado em Cristo, ele é pretexto para manipulação e para corromper o povo de Deus, entendeu? Então, se essa irmã está numa igreja que ali não prega Cristo, que Cristo não é o centro daquele culto, ela está precisando então rever e pensar em outra possibilidade de estar em outra igreja. Pastor Robson Alencar, da Assembleia de Deus em Cordovil, muito bom dia, seja bem-vindo, pastor Robson, prazer tê-lo aqui no nosso debate 93 de hoje. A frase inicial, pastor, é essa: há alguns anos a igreja evangélica reunia os crentes especialmente para adorar a Jesus. Já tendo ouvido os companheiros sobre esse assunto, como o senhor se posiciona? Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores, aos ouvintes da rádio. Bom, os debatedores disseram e colocaram a sua opinião, diferente do nosso pastor Rafael. Uma coisa é certa, JR, a igreja cresce estupendamente no Brasil, de forma muito veloz. E algumas pessoas ou algumas igrejas mudam radicalmente a forma do seu culto, esperando alcançar mais vidas. Foi dito uma frase antes do debate começar, eu estava ouvindo no carro, que a melhor das boas intenções vale mais a menor das intenções certas. Mais ou menos assim a frase foi dita, não me lembro bem. Independente da intenção, se é ganhar almas ou não, o nosso culto deve continuar sendo centrado em Cristo. Seja show gospel, ou seja o que for. Nosso culto deve ser centrado em Jesus Cristo. Essa é a minha opinião. Muito bem. Pastor Rafael. Eu ouvindo os louvores de hoje, eu não acho que de maneira geral eles não estejam centrados em Cristo.
eu acho que a igreja tende a seguir a corrente teológica do pastor, eu digo igreja local, do pastor. Então, se a igreja aborda essa direção, ela vai para esse caminho. Eu posso citar que CDs modernos que eu ouço que falam de cruz, que falam de Cristo, de transformação. Eu já pedi pro pessoal da igreja, olha, uma música moderna, essa música que tá tocando, bota na ministração, porque ela é boa. Eu vou deixar na cruz do Kleber Lucas, para ministrar é ótimo. Você fala de arrependimento, de renovação, louvor contemporâneo. Então, quando eu vi aquela música eu acho que é do Fruto Sagrado, da Oficina G3, da ceia, cada vez que eu como desse pão e bebo deste cálice, você está cantando a palavra. Banda Gion. Gion, obrigado. Minha memória para nomes é ruim. Eu pedi, olha, ensaia essa música pra gente cantar na ceia. Eu já pedi umas 3 vezes. Porque a gente não tem que cantar uma música do século XIX para celebrar a ceia. Pode ser uma música do século XXI. Né? Então eu acho que a igreja não é uma coisa só. A igreja é dinâmica. E a gente muitas vezes tropeça na forma e não no conteúdo. À medida que a igreja cresce, ela amadurece. Eu vi muito movimento para arrancar dinheiro quando era novo que sumiu. Muito oba-oba de igreja que sumiu. E os sérios ficam ao longo do tempo. Então a gente não tem que se preocupar porque tem gente fazendo manipulação para crescer. Porque as igrejas que permanecem são as sérias. As pessoas, a ficha cai, Deus visita o erro, o caráter se manifesta com o tempo. E essas igrejas vão permanecer. É só você observar a trajetória. Você vai no interior, tem Igreja Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, que tem 100 anos, a igreja, e está lá. E às vezes é uma instituição na cidade, ficou. Então a gente não tem que ter medo de ser sério nem se enciumar, porque ninguém engana todo mundo o tempo todo. Os 4 microfones estão abertos, companheiros. Fique à vontade. Quando eu coloquei aqui que tem que ser, o culto tem que estar centrado em Cristo, realmente o culto é em Cristo, né? E é por causa de Cristo, a atuação do Espírito Santo, a gente chega até Deus e a gente tem a cura, tem a libertação, tem salvação, restauração. Agora, quando a gente tem um culto dentro de uma igreja e que a igreja o tempo todo está voltada para o centralizador do culto, que é o pastor ou alguém da igreja, é preocupante, porque infelizmente isso acontece também. Claro que na sua maioria nós temos cultos abençoadores, com Cristo sendo o centro, não é? Mas a gente precisa se preocupar em relação a isso e realmente alertar. Agora, nós precisamos de estratégia, claro. Cada igreja, dependendo de onde ela está, o seu público-alvo, ela vai ter uma estratégia para alcançar aquele público-alvo, para atrair aquele público-alvo para a igreja. Não é? Então, o importante, como já foi falado aqui, é que a gente esteja centrado em Cristo Jesus, dentro daquilo que for feito e realizado. Quanto a isso, nosso pastor está totalmente correto em dizer que os nossos hinos melhoraram. Só que a pergunta do nosso ouvinte não é essa. A pergunta do nosso ouvinte é que ele está vivenciando algo diferente disso. Na igreja do senhor está fazendo certo, legal, bacana. Só que tem igrejas que não acontece assim. Nosso ouvinte quer uma direção. Será que está certo o que está acontecendo na minha igreja? Será que está correto o que está acontecendo? Vamos lá. Longe de mim tal coisa, mas eu viajo todo o Brasil. Todo esse final de semana eu estou num lugar. Tem cultos, irmãos, tem lugares que eu já vi fazer memória de morto. Então, tá errado, pastor. Tá totalmente errado. Não, e pra somar contigo, tem culto que faz fila pra tomar a bênção do pastor. Poxa. Eu vi coisa pior. Eu vi uma... Beijar a mão. Beija a mão? Beija a mão. Não é bênção, é beija a mão mesmo. 18 anos eu fui numa igreja. Filho do beija-mão. O louvor era conduzido para um ápice, né? Para uma apoteose, um momento assim de exaltação. E aí o pastor da igreja, o fundador lá, entrava meio que acenando, o pessoal batia a palma. Parecia o programa do Silvio Santos quando ele entra. Aquela coisa assim. Programa de auditório mesmo. Eu vontade de sair correndo da igreja quando eu via aquele cara entrar balançando a mãozinha. Que eu fui criado na igreja, nem era tão crente assim. Garoto de 18 anos às vezes faz besteira. Mas eu sabia que aquilo estava errado. Deu vontade de levantar e ir embora, mas eu não podia, eu estava, enfim, com amigos e tal, eu não podia ir embora, mas a gente sabe que tem isso. Mas isso, eu tenho 43, eu tinha 18, então isso tem 23 anos, já tinha isso. E vai continuar tendo. Eu tenho impressão, companheiros, aqui para ouvi-los a esse respeito, que o ponto do ouvinte não é que está centrado no pastor, Exatamente. Não é o pastor como sendo culto, o pastor como... acho que o ponto do ouvinte aqui é o culto centrado no ser humano e não em Deus. Exatamente, JR. Eu acho que, assim, qualquer pessoa que faça uma leitura honesta da realidade do evangelho no Brasil hoje, vai chegar rapidamente a essa conclusão sem que tenha muito conhecimento profundo, teológico, nem muita experiência de vida cristã. Porque essa questão do homem ser o centro do culto é uma questão das religiões.
O cristianismo hoje, ele está funcionando como uma religião. O cristianismo não foi criado para ser uma religião. Qual é a base de toda religião? A base de toda religião é a lei, é a troca. Né? Você faz isso e recebe aquilo. E isso é a tônica dos cultos. Eu não vou nem entrar aqui na questão das músicas que o pastor colocou aqui, nem de liturgia, porque se a gente for entrar em cada segmento desse, tem muita coisa para analisar. Agora, em essência, o tipo de edificação que está sendo feita hoje na igreja, eu acho que é uma edificação mais acidental do que proposital. Entende? Porque o homem de Deus, ele não pode viver por acidente, ele tem que ter um propósito. Um arquiteto, um engenheiro, quando ele vai construir um prédio, vamos dizer assim, na construção de um prédio, o engenheiro ele tem a visão da planta e lá o construtor ele tem a visão da parede, entende? O pastor tem que ser aquele que tem a visão da planta. O que eu estou edificando? Eu creio que muita gente está levantando paredes sem saber o que está edificando, qual vai ser o resultado final. Então essa edificação, ela está comprometida à luz da palavra de Deus. Entende? É o que a Bíblia fala lá do grão de mostarda, do fermento que foi misturado. Hoje a gente está vivendo um tempo de muita mistura. O evangelho foi diluído, não é para ser mais aceito, para ser mais aprazível. As pessoas querem participar de reunião e as reuniões são promovidas para isso, né? Na sua maioria, para que a pessoa se sinta à vontade, não para que ela ouça Deus, não para que ela seja confrontada, não para que ela mude de vida, mas que ela chegue ali na reunião, se sinta bem, diga, eu me senti bem, foi uma bênção. Eu não sei, o fato dela ter se sentido bem, porque supriu uma necessidade daquele momento, quer dizer que a edificação está correta, né? Tem muita coisa boa degenerada. A gente às vezes tem uma teoria que o livro A Igreja com Propósitos narra, que eu achei muito inteligente. Eu gosto de examinar tudo e reter o que é bom. Ele mostra que você tem rebanhos diferentes dentro da igreja. Você normalmente tem um núcleo altamente comprometido com a igreja, você tem uma liderança que se envolve, você tem um pessoal que participa de leve, tem um pessoal que só quer assistir. A gente tem que ter consciência de que tem esses grupos dentro da igreja. O trabalho da igreja é tentar atrair as pessoas para um nível maior de compromisso com Deus, para aí trabalhar o caráter delas. Mas às vezes o sujeito está num momento que ele só quer ir à igreja. E você deixa ele ir e vai pregando para que em algum momento Deus consiga trazê-lo mais para perto e para que ele se envolva. Aí ele começa a se envolver, ele começa a dar abertura para você trabalhar no processo de discipulado um crescimento maior. A gente não pode esperar ter uma igreja só com gente altamente comprometida. Até porque senão ela não cresce, as pessoas vão entrando nisso aí. Às vezes falta um pouco essa percepção da igreja de que ela tem que atrair as pessoas e que todo rebanho é misto. Eu acho que isso ajuda a gente a entender esse negócio. Se você chegar numa igreja, qualquer igreja, tem um núcleo de pessoas maduras, comprometidas e que fazem a igreja funcionar. Pastor, se aproxima delas. Sem dúvida, sem dúvida. Mas esse amadurecimento é um processo que a pessoa vai alcançar se a igreja tiver a visão da edificação. Existe uma diferença muito grande entre uma igreja com propósito e uma igreja só com eventos. Tem igreja que só faz evento. Qual é o êxito do evento? Se o evento é bom, ela vai. Se não for bom, não vai. Não, eu não estou falando da pessoa que vai, eu estou falando da que promove. Não, da igreja, que o tema aqui é a igreja que promove. Exato. A igreja promove o evento. Como é que ela avalia se foi exitoso? Encheu, foi uma bênção. Não sei, encheu, mas não edificou. A questão também que nós precisamos colocar pauta é o seguinte, irmãos. O que é culto de verdade, JR? Exato. O que é culto de verdade, então? O ouvinte quer saber o que é culto de verdade. Paulo escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, é uma sinopse, mas é uma realidade. Ele diz assim: rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então show não é culto. Eu oferecia meu corpo quando eu não era da igreja, mas não era para Deus. Eu ia para o jogo de futebol. Exato. Eu ia para um baile. Agora no culto eu estou oferecendo só para Deus. A igreja vai ser edificada nisso. Deus trata de moldar a igreja nas suas características quando eu vou com o meu corpo para o culto para oferecer ele totalmente a Deus. E corpo aqui deve ser uma linguagem tricotômica, não sei se os senhores concordam comigo. Sim. Deve ser corpo, alma e espírito. Porque tem gente que está com o corpo dentro da igreja, mas a mente já não está mais lá dentro. Então essa igreja não está focada no crescimento na realidade. E quando tem esse sacrifício vivo, né, santo e agradável, existe uma coisa que acontece, transformação na vida daquele que está ali. Quando você vai para cultuar, para oferecer esse sacrifício a Deus vivo da sua vida, do seu corpo, existe transformação, você sai diferente. Positivamente. Ok, e tem um texto aqui que eu queria compartilhar com os irmãos, a parábola que Jesus conta sobre o reino. Ele diz assim: disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha
até ficar tudo levedado. A maioria das pregações que eu ouço nesse texto, as pessoas interpretam que esse fermento é algo positivo, que entra na igreja e faz a igreja crescer e multiplicar. Mas o que está acontecendo hoje, se a gente for honesto aqui, fizer uma hermenêutica honesta da palavra de Deus, a gente vai ver que fermento, ele nunca tem uma conotação positiva, é sempre negativa, sempre o fermento dos fariseus, sempre o fermento da hipocrisia, sempre o fermento da religiosidade. A gente vai ver como que aconteceu essa diluição, porque qual é o alvo do fermento? É tornar a massa mais digerível, né? Mais fofa, mais aceitável. Então hoje eu acho que existe um esforço muito grande de muitos ministérios de tornar a coisa mais digerível, mais graciosa, graciosa não no sentido da graça de Deus, mas de fácil aceitação. E nós estamos perdendo a essência da pregação, a essência do evangelho e a essência do culto a Deus. Né? Se nós realmente nos voltarmos para aquilo que diz a palavra de Deus, ela diz que nós devemos nos alimentar com os asmos. O que é o asmo? É o pão sem fermento. Agora, pão sem fermento é duro. Né? Ele fica igual uma pedra. Mas naquele período tinha uma maneira de amolecê-lo, que era o azeite. O azeite na Bíblia é o Espírito. Pastor a gente Rafael. pode ter a essência com o Espírito e as pessoas vão ser alimentadas, vão receber a vida de Deus, né, sem precisar diluir o Evangelho para juntar a multidão. Eu não totalmente contra a palavra do pastor Rafael, mas acho que tudo tem um limite, né? Até quando eu posso tornar aceitável, até quando não. Porque Paulo, chegando em Areópago de Atenas, ele usou um método. Ele olhou, viu que o pessoal estava lá adorando um Deus desconhecido, ele foi e aplicou de uma forma que fosse aceitável. Correto? Ele aplicou de uma forma que fosse aceitável o evangelho naquele momento. Mas não comprometeu em nada o evangelho. Não o evangelho. É o que eu estou dizendo. Então tem um limite. Ele estava apontando para Cristo. Isso. Então tem um limite. Tem um limite. Desde que a gente não fira o pretexto bíblico, o contexto bíblico, tem um limite da gente tornar agradável para que as pessoas se acheguem. Deixa eu ver se eu entendi aqui para poder ilustrar e ajudar na caminhada até aqui. E vamos continuar ouvindo os companheiros. O pastor Rafael tem a palavra logo na sequência. Que eu estou observando que vocês estão pontuando o seguinte: olha, existe um fundamento bíblico que não pode ser distorcido. Ao dizer isso, vocês estão dizendo que há um fundamento bíblico sendo distorcido. Correto? Certamente. É isso? Vários. Quer dizer, existem então fundamentos, então vamos por vários fundamentos bíblicos sendo distorcidos. Quando está falando de um culto, e aí a expressão, né? Eu me senti bem, ela é muito comum, e é muito comum num tempo pós-moderno, onde a definição do que é certo e errado varia, porque as pessoas não têm mais certo ou errado, tem o que é certo para mim agora. E o que é certo para mim agora pode não ser mais certo para mim amanhã. Eu não estou dizendo que isso está na Bíblia, estou dizendo que isso é resultado de um tempo pós-moderno, no qual todos nós estamos inseridos. Você pode não ser pós-modernista, mas você está dentro do tempo pós-moderno, que é o tempo que nós estamos agora. Considerando isso tudo, quer dizer, o fato de se sentir bem, existe talvez aí, pode existir uma confusão, porque é verdade, você vai à igreja e você quer se sentir bem, você não quer se sentir mal. Mas algumas vezes a palavra, ela incomoda. Quando ela incomoda, quando ela toca na ferida, alguns podem pular e dizer assim: não gostei do culto hoje. Hoje o culto não foi bom, porque não foi algo que me agradou. Nas cartas de Paulo existe a ideia de velhas histórias, né? De historinhas. O camarada que não consegue mais aguentar a sã doutrina, a doutrina santa, sadia, não é isso? Tem coceira no ouvido, ele prefere as velhas historinhas, ele quer alguma outra coisa que possa amenizar. A pergunta que eu faço aos irmãos é o seguinte: estamos vivendo este tempo também? É essa a perspectiva que vocês trazem? E como a gente entender, nesse primeiro passo, para entender na sequência o que é o culto? Como é que isso funciona? Eu quero me sentir bem, não quero me sentir mal. Mas algumas vezes a palavra ou o cântico, ele chega e diz o seguinte: você está errado. Por que existe confissão? Porque eu errei. A confissão de pecados prevê que há um pecador que vai confessar aquilo que ele fez de errado diante de Deus. Ou seja, existe um instante em que algo vai me incomodar.
E pode ser que eu esteja muito acomodado. JR. Tá aí, microfones abertos aí para vocês. Eu não vi contradição na palavra, desculpa, do pastor Robson, porque assim, eu não acho que a igreja hoje esteja certa. Eu não quis, se disse, eu não quis dizer. Eu acho que a gente já contrariava princípios bíblicos antes. Eu acho que agora contraria mais outros. Os nossos pecados mudam, mas nós continuamos pecadores. Eu não acho que a gente vai alcançar algum dia a perfeição. Por exemplo, você tem aqui, excluir-se pessoas da igreja com muita facilidade, tem uma multidão de gente desviada por causa disso. Hoje o entendimento mudou. Eu acho que sempre existiram igrejas sérias e continua existindo. E sempre existiu o oba-oba, continua existindo. A gente tem que se voltar para a palavra e sempre se corrigir através dela e ver o que o Espírito Santo está fazendo. A minha preocupação é a gente não tropeçar na forma e tirar os olhos do conteúdo. Porque o evangelho não é conteúdo, não é forma. E nesse sentido, em algumas coisas eu vi a gente evoluir. A questão da cura interior, da transformação de caráter, se enfatiza muito mais hoje do que antigamente. Hoje em dia você tem vários processos de discipulado muito bons e até dentro e fora de células que trabalham o mais importante, que é a mudança de natureza. Porque é isso que libertou o homem do pecado. Eu não tinha isso quando era criança, como tenho hoje. Então, nesse sentido, a gente evoluiu. Eu acho isso bom. Pastor, eu creio que realmente sempre houve gente sincera. Mas a sinceridade também não é tudo. Tem muita gente erradamente sincera. O cara é sincero, mas ele está errado, né? Pelo tipo de edificação que está fazendo. Se a gente for avaliar o conteúdo do culto, por exemplo, o alinhamento da palavra com o louvor, né? Você falou que a música evoluiu, mas ela evoluiu em todas as direções. A essência do culto, como foi colocado aqui, é adoração a Deus. Eu já participei de culto, 40 minutos, não tem uma adoração. É só música de autoajuda, de meu irmão, de horizontal, de perseguição, o faraó está no seu encalço, o diabo está te perseguindo, e coisas dessa natureza que não tem uma expressão de adoração a Deus. Agora, toda teologia, ela vai gerar uma prática. A teologia é passada pela pregação, a teologia é passada pelo cântico, a teologia é passada por toda forma de ensino da igreja, o teatro, seja lá o que ela use para expressar. Isso está gerando um nível de vida cristã muito raso, né? A gente está vivendo aquele tempo lá da parábola que Jesus conta do semeador. Ele diz que a semente caiu lá entre espinhos. Tem gente que vem à tribulação, sai. Você hoje encontra muita gente desviada. Então, por que você saiu da igreja? Saí da igreja porque era meu aniversário, ninguém me cumprimentou. Por que você saiu da igreja? Saí da igreja porque teve um churrasco, o irmão não me chamou. Quer dizer, é um evangelho muito superficial, a pessoa sai por qualquer motivo, entende? Então por quê? Porque ela está recebendo também um evangelho superficial. A gente viu a história de Billy Graham, tá agora, eu acho que 95 anos, né? E ele tem mal de Parkinson, está com um tumor no cérebro. Aos 85 anos descobriu-se que ele estava com um tumor no cérebro. E ele foi entrevistado pela revista Times, e a repórter fez uma coisa assim que eu achei muito injusta com ele, né? Mas ele é muito sábio. Ela disse assim: o senhor viveu uma vida toda de consagração a Deus, pregou, influenciou tanta gente, e agora, no seu aniversário, Deus te dá de presente um tumor no cérebro. Meu Deus. E ele respondeu assim: olha, Deus não me deve nada. Eu é que devo a Deus, porque só pelo fato dele ter salvado a minha vida, isso aí, eu já sou um eterno devedor. Mas quantos cristãos hoje têm essa convicção, essa firmeza para diante de uma situação adversa na vida, manter firme a fé, manter a confissão? O problema é os nossos cultos que estão voltados tudo àquilo que o homem precisa e não aquilo que ele tem para dar para Deus. Que a realidade, a igreja não foi feita para Deus nos dar nada. Exato. A igreja foi feita para nós entregarmos. Tanto é que em Êxodo, Deus vai dizer o seguinte: ninguém se apresente perante mim de mão vazia. Ou seja, quem que vai receber? É eu ou é Deus? Correto? Deuteronômio 16:16, parece? Você vira a festa, venha na festa do pão asmo, da semana ou do tabernáculo, mas ninguém se apresente vazio. Então, num culto, quem vai dar sou eu. Eu não vou receber. Porque a bênção, ou o que Deus tem para fazer na minha vida, Ele faz em qualquer lugar. Não precisa ser propriamente dito no horário do culto, ou na hora que eu estiver ali para adorar a Deus. Ali eu estou para entregar todo o meu ser, todo o meu eu. Não, mas recebe também, pastor. Não, eu sei que recebe, pastor. Com certeza recebe. Eu não estou dizendo que recebe, é uma consequência. O que eu estou pautando aqui, pastor Ricardo, é o seguinte: a realidade de um culto é que eu vou entregar, independente do que Deus vai fazer. O senhor acabou de falar de Billy Graham aqui, ele acabou de responder: Deus te deu de presente um tumor. Não, Deus não me deu de presente nenhum. Deus não me deve nada. Eu que devo a ele, correto? Então o culto é o lugar que eu vou entregar, independente do que Deus vai fazer pela minha vida. Quando eu entrego,
o que eu tenho para o Senhor, o melhor que eu tenho para o Senhor, ou seja, quando eu vou à igreja para cultuar, e o que eu tenho dentro de mim, eu entrego ao Senhor, entrego meu louvor, meu elogio, minha exaltação, entrego minha vida, eu entrego minha declaração, entrego a minha vontade. Com certeza, meu coração inclinado ao Senhor, Ele vai receber. E Ele recebendo, Ele se manifesta na minha vida. Entendeu? Então, eu preciso ir à igreja e eu preciso cultuar, porque eu preciso que Deus mude também a minha vida. Porque é interessante a gente notar da seguinte maneira: Deus, Ele não muda a sua essência quando nós o louvamos e o adoramos. Mas nós mudamos ao louvá-lo, nós mudamos ao adorá-lo. E às vezes nós vamos à igreja não para isso, nós vamos à igreja para cantar, nós vamos à igreja para conversar, nós vamos para a igreja para ouvir uma boa palavra, nós vamos à igreja para cantar músicas rápidas. Você vê que tem igreja, eu falo muito para o Ministério de Louvor. E de repente o Ministério de Louvor só canta música rápida, porque não gosta de música lenta. É música quente. E de repente, não é? E de repente, mas a gente não gosta, que a igreja é muito jovem, vem cá. Mas você sabe o que você está cantando? Qual é a linha do seu louvor? Então, a semana retrasada, eu estava dando um seminário de adoração numa igreja. E o Ministério de Louvor cantou exatamente o que você falou. Cantou de tudo que você possa imaginar. Menos adoração. E na hora que eu fui ministrar a palavra, não tinha adoração. E aí eu levei a igreja a adorar. E depois desse culto, eu teria um período de 2h30, 3 horas com o Ministério de Louvor. E eu convidei o pastor também para estar junto. E eu conversei com eles sobre isso. E eles não tinham essa noção de que eles precisam levar a igreja a adorar, achando que o louvor já era adoração. Não, louvor é elogio, exaltação sim, mas qual é o louvor, qual é a palavra do louvor que você está caminhando? Não tem nem a ver com o compasso da música, é rápido ou lento, tem a ver com a essência. Não, mas pastor, eu acho que a música, normalmente a gente usa, eu não sou de louvor, mas a gente já fiz curso e aprendi, você começa com o mais agitado para mobilizar, mas você caminha com a pessoa para adoração. Sempre, pastor, às vezes você pode começar com uma música lenta que leva o pessoal à adoração. Depende muito da direção do Espírito Santo e depende muito da Mas assim, mensagem. o que eu quis dizer é o seguinte, a música mais lenta te leva mais à reflexão, porque o grande desafio na modernidade é você pegar um público que é altamente secularizado e espiritualizar esse público, é ensinar esse público a se voltar para as coisas do Espírito Santo, para adoração, para reflexão. Essa reflexão da música, eu quero continuar ouvindo para poder esclarecer o nosso ouvinte. Vamos só para pesquisa, para a gente estar atualizado aqui em relação a esse assunto. Também é o seguinte, a questão do ritmo, ele é importante. Quer dizer, a música tem que ser lenta, não pode ser rápida, não pode ser um heavy metal, não pode ser um rock and roll, não pode ser um hip hop, não pode ser um pagode. Se for desse estilo, ou desses estilos aqui que eu estou me referindo, vai deixar de ter uma reflexão que produzirá adoração ou não? Eu quero ouvir a opinião dos companheiros já. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você acha assim que ultimamente os nossos cultos estão mais centrados no ser humano do que na glória de Deus? 100% dos nossos ouvintes afirmam que acham assim. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente no nosso debate 93. Ontem nós conversamos um pouco aqui ao final sobre a perspectiva espiritual daquele episódio terrível que aconteceu em Joinville. Hoje recebo aqui a informação da nossa equipe de que o grandão da Barra de Ferro, que nem é tão grande assim, vi aqui a altura dele aqui, não é tão grande assim, é meio fortinho, né? E tava com a barra de ferro, todo mundo viu essa cena, né? O cara com a barra de ferro pra bater na cabeça de um cara que já tava desacordado. O sujeito, além de ser dono de uma barbearia, você se barbearia com esse camarada? Você imagina bem, você chega lá, o camarada sai, depois disso aqui vamos ver o que vai acontecer, né? Aí o camarada tá na barbearia, você diz, rapaz, você é de onde? Eu sou do Paraná. Você imagina bem que coisa. E pior do que isso, não, o cliente. Pior do que isso,
é quando a pessoa chega e descobre que o sujeito era membro de uma igreja e era inclusive saxofonista de uma banda evangélica. Vamos falar sobre esse assunto já aqui no nosso Debate 93 de hoje. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. O que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso, não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer e tudo pode fazer. Larará, lar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 a, e tudo pode fazer. Você pergunta. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. Chega no ponto da música aqui outra vez, vamos lá, começando aqui com a nossa querida pastora Nadiege sobre esse aspecto. Eu queria só incrementar para colocar o seguinte: o pastor Ricardo se referiu a músicas de autoajuda. Vocês já se referiram também a pregações de autoajuda. Então nós temos a autoajuda como uma presença quase que onipresente no culto, porque se ela está presente no cântico, se ela está presente na pregação, virou um negócio assim, quer dizer, o culto autoajuda. Vamos explicar para o nosso ouvinte. Autoajuda é um estilo literário que apareceu com aqueles livros que voltam. Não, você pode, você tem, você vai ser, você vai ganhar, você vai vencer, você é maior do que seus sonhos, você isso, você aquilo, você tem a própria ajuda. A ajuda está dentro de você. Se a gente entende que a ajuda está dentro da gente, ela é natural. Ela não é sobrenatural. Se ajuda, se autoajuda, ela está dentro de mim. Eu vou reagir. Você é forte, eu vou reagir. Está dentro de mim. Não é porque é espiritual. Ela é natural e não é sobrenatural. Então, com essas ponderações, podem discordar à vontade, tá bom? Mas é só para a gente começar falando aí com a música e também acrescentar essa questão da mensagem que vocês se referiram anteriormente. Eu estou falando da música porque é minha área e o que eu faço é isso, né? O meu trabalho todo ministerial, JR conhece, tem me acompanhado, desde seminário, desde sempre. Então, a primeira pergunta que eu faço para o Ministério de Louvor é o seguinte: por que vocês cantaram essa música assim, 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 assim? E eles falam, porque tem que ter uma rápida e uma lenta, uma rápida e uma lenta, uma rápida. Eu falei assim, alternando. Porque a igreja só gosta de cantar esse tipo de música. Porque quem dirige o ministério só gosta desse estilo. E eu falei assim, e aonde está a essência da letra que vocês cantam? Ou seja, aonde está o início, o meio e o fim? Porque quando o pastor recebe a palavra, ele recebe a palavra para ministrar a palavra que já está o coração do povo pronto para receber aquela palavra. Porque aquele povo que estava ali, ele já adorou, ele já exaltou o nome do Senhor através dos cânticos. Entendeu? Pode ter música assim ou assada, não sei, desde que tenha um início, um meio e um fim. Agora, eu não posso escolher hinos ou cânticos porque é um rápido e um lento. Então eu escolho o hino tal porque o hino tal é rápido. Aí depois do hino tal eu faço um hino lento para poder alternar, porque tem gente que gosta de lento e rápido. Pastora, mas cadê o conteúdo? Olha, se todo o problema fosse o ritmo da música, o estilo musical, eu acho que a igreja estaria bem. Mas, amado pastor, eu estou tentando chegar exatamente no ponto, porque se isso está dessa maneira, um ministério que leva a igreja a louvar e adorar, aonde está o alicerce da palavra? Pois isso aí tem a ver. Isso aí tem a ver com a edificação, porque o louvor também edifica. Pois é, isso que eu estou falando, não é ritmo, é palavra. Como a igreja não tem a visão de edificação. Se a letra é ruim, a música pode ser ótima, mas não edifica nada. Agora, eu queria fazer uma parte de uma coisa que o JR falou de ritmo. Todos os estilos musicais têm música rápida e música lenta. Eu sou da geração que cresceu ouvindo rock. Então tem uma banda de rock americana que chama White Metal, porque é o heavy metal de crente, chamada Petra. Eles têm uma música chamada My First Love.
Foi uma das músicas que mais me edificou. É tranquilinho, não é heavy metal, não. Não, mas é white metal. Hard rock. Pesado, mas não é diferente do Striper, por exemplo, já que estamos nos anos 80. Bem-vindo aos anos 80. O cara entra arrebentando a bateria e gritando fogo. Mas vamos lá, essa música é a música de adoração e de confissão. Eu chorei muitas vezes ouvindo essa música e adoração é rock. É letra, que a gente tá falando de letra, não é ritmo. Mas é rock. Então, o pagode, tem pagode lento. Na minha experiência, eu não sou técnico de música, eu sou teólogo, mas assim, eu nunca... Você leva jeito pra música, eu tô vendo. Eu gosto, mas não, eu sou o último que aprende, o primeiro que esquece. Eu trabalho no coral... Não, mas eles são os que inventam letras diferentes. Pode ser. Mas assim, eu nunca vi ninguém fazendo yoga com música rápida, fazendo tai chi chuan com música rápida. Quando você procura reflexão, uma música mais lenta te leva, te acalma a tua cabeça, acalma as tuas emoções e facilita isso. Então, se você quer levar as pessoas, tirar desse estresse do mundo moderno, trazer para um nível de reflexão, que a pessoa consiga transcender, a música lenta vai te ajudar. Então, por isso é que eu gosto desse esquema, que começa com rápido, que traz o cara... E aquele mantrazinho, pastor? Aquele mantrazinho, música de teclado... olha só... Tal. No bom sentido, eu gosto do mantra. Assim, alguns hinos de adoração de letra muito... Mas em casa, sozinho, no seu quarto, adorando o Senhor ou no culto? Cara, e aqueles hinos de vigília que a gente cantava? Não, tô perguntando do mantra. Eu gosto nos dois. No final da adoração eu gosto e pra orar em casa eu gosto. Tinha uns hinos de vigília maravilhosos. Depois de uma palavra, quando você vai ministrar ou cantar junto com a igreja, para que a igreja se quebrante, ou se arrependa, ou enfim, você não tem como botar uma música rápida. Entendeu? Lógico. É uma música lenta para reflexão. Agora tem que ter qual é o assunto da música. O ideal é que tem a ver com a mensagem. Tem a ver com a mensagem. Então eu posso terminar, ou eu vou entrar num culto como aconteceu. Você vai entrar na palavra e de repente terminaram de cantar uma música que não tem pé nem cabeça, o problema não é o ritmo, eu acho, JR. O problema é o conteúdo. O conteúdo. Mas vamos lá. Tem muito hino assim difícil. Agora, assim. Vou citar um cântico aqui. Vou falar, vamos supor, à vontade, quem te viu na luta, depois que te vê na vitória. Então o povo acostumou com esse negócio agora. Você foi humilhado, Deus vai te exaltar, vai envergonhar todo mundo. Eu acho que isso não edifica. Tem parte na Bíblia e parte que não tá. É isso. Isso aí. Eu acho que isso não ajuda ninguém a adorar a Deus. É adorar a si mesmo. Exato. A si mesmo. Eu acho que isso não ajuda ninguém. A essência do culto envolve não só a música. Nós estamos falando aqui, não sei porque que a gente parou na questão da música, eu mencionei. Eu sei por quê. Mas de quem? Não era. Foi a pastora. Não vou dizer quem. Não era meu objetivo. Tô brincando, gente. Claro. Música. Mas a questão que o JR colocou aqui da autoajuda, né, realmente não é só o culto, não é só a música. Toda reunião, muitas vezes, ela é conduzida para esse nível. E o problema da autoajuda é o que ele falou, é que ela é voltada para o homem. O homem, ele tem recurso limitado. Aquele culto motiva ele por meia hora, uma hora depois que ele saiu, ele não tem efeito na vida dele. Nós temos que buscar, ao invés da autoajuda, a ajuda do alto. Isso que é realmente a essência de você voltar-se para Deus, voltar o espírito para Deus. Eu até, pastora, com todo amor e carinho, queria fazer uma consideração aqui, que a senhora fez uma afirmação. Eu fiquei muito preocupado, pastor, que o Robson também colocou, de você dá e, em consequência, você dá, você recebe. Isso é característica de religião. Não, peraí. Não foi isso não, pastor. Foi isso não. Foi adoração. Quando você dá adoração, você muda de vida. Deus vai te abençoar. Não, abençoar não. Abençoar não. Pastor, é assim, a partir do momento que eu me entrego para Deus, é óbvio que eu vou ser transformado. Vai ser transformado. Eu até citei não é bênção. Eu não vou receber um carro nem uma casa própria, não. Exato. Não é nada disso. Deixa eu citar o chefe agora, então. Vamos lá. Exato. Marcos 10, 29 a 31. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que por causa de mim e do evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Há uma promessa clara de que você vai ser muito mais feliz se seguir Jesus, mas vai ser perseguido por isso. Então, assim, eu creio que o seu sacrifício pelo Evangelho tem recompensa, sim, que não é necessariamente material, que não é imediata, mas Deus transforma a sua vida para melhor, sim, porque Jesus prometeu isso. Sim, ele transforma esse texto, realmente, ele fala que ele dá uma recompensa para aqueles que passam por isso.
obviamente fazem essa renúncia por amor de Jesus. A questão do culto que foi colocada aqui, não é que as pessoas estão deixando por causa de Jesus, as pessoas estão buscando só para si, elas estão renunciando nada. Entendeu? E aí o estímulo não é para deixar nada por causa de Jesus. Essa que é a questão. As pessoas vão hoje, se você fizer a campanha do carro novo, lota. Se você fizer a campanha da casa nova, do casamento abençoado, lota. Agora você faz a campanha lá de você renunciar à vida por causa de Jesus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz. Para esses há uma recompensa prometida. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz e siga-me. Eu estava numa igreja de uma campanha da casa nova. Olha aí. Da casa própria. Lotada. Com certeza, eu cheguei nessa igreja para visitar. Não, legal. E olha, o detalhe, pastor. As pessoas subiam, entregavam algum tempo atrás uma quantia de dinheiro lá na mão do pastor. Só tinha a casa própria se estivesse com aquela quantia certa no envelope na mão do pastor, senão ele não orava pela casa própria. Eu queria só ler a Bíblia aqui, a passagem, para dizer que os nossos cultos, às vezes, ou esses que estão sendo centralizados na pessoa, né, no ser humano, eles estão distanciando da Torá, como diz a palavra aqui. Devido ao distanciamento, porque a palavra aqui no original é distanciamento da Torá, ou seja, da palavra de Deus, o amor de muitos esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a gente se distancia da palavra. Existem às vezes pessoas dentro da própria igreja, ou ministério de louvor, ou seja o que for, estão se distanciando da palavra, estão deixando de pregar, viver a palavra, cultuar dentro da palavra e serem transformados. Então o culto passa a ser realmente humano. Será que precisaria de tudo isso, JR, de verdade, para a gente adorar a Deus? Eu estava no Maranhão. Determinado rapaz fez uma cruzada, deu umas 30 mil pessoas. Aceitaram a Jesus 1.000 pessoas dessas 30 mil. Mas por que tinha 30 mil lá? Porque estava sendo sorteado uma moto. Olha aí. Para aquilo que você ganhar o homem, a partir do momento que aquilo não existir mais, você perde ele. Se eu ganhar o homem para Jesus, pode preparar. Ele não larga Jesus por nada. Agora, se eu ganhar pra moto, se eu ganhar pra quadra, se eu ganhar pro baile, a hora que não tiver mais, ele vai embora. Ouvinte dizendo aqui da Taquara, dizendo: eu acho que os cultos estão sim centrados no ser humano, no que ele quer ouvir, no que ele gosta de cantar e por aí vai. A maioria dos pastores não está preocupado. Não está o quê? A maioria não está preocupado do que Deus quer falar e ouvir, e sim no que as pessoas querem e não precisam ouvir, que são as verdades da salvação. Outro ouvinte do Santíssimo dizendo: discordo com o pastor que falou sobre as músicas do passado e das regras. Antigamente a igreja era mais santificada, hoje as igrejas estão inchadas pelo oba-oba. Cantam as músicas mais animadas e modernas e depois, na hora da palavra, sai a maioria para bater papo. Eu gosto das músicas de hoje também, mas acredito que está faltando algo mais, diz aqui nossa querida ouvinte. JR, quando eu vou pregar nas igrejas, que a gente observa, eu acho que os pastores também já devem ter observado isso. Uma coisa que eu mais observo é o seguinte: acabou o louvor, 70% dos músicos, na sua maioria, vão lá para fora. Vão beber água e não voltam. Não voltam. Coloca água em cima para ele no púlpito, que ele não precisa sair para beber água. Não tem desculpa. Camelo. Eu chamo a atenção. O integrante de louvor Camelo. Pastor, eu chamo a atenção. Mas também tem um pastor que só entra na igreja na hora de pregar, né, gente? Ninguém fala disso. Também. Eu posso Não, falar fala, só acabou de falar, ué. Como é que não fala disso? O pastor reclama que os músicos saem depois do louvor, mas ele só entra quando eles acabam. Eu acho que assim. Exatamente. Olha onde você está, eu não estou. Sai um, entra outro. Às vezes você chega, tem aquele monte de oficial da igreja no pátio. Eu já cheguei a você perguntando, escuta, quem é que está na escala? A pessoa se olhou assim e entraram os 3. Estava orando, pastor, não é não? No portão? Não, é orando então, assim, ali. Eu não gosto das generalizações, porque normalmente por trás delas tem um preconceito. Ouvinte de Copacabana dizendo: na minha igreja tem um costume muito interessante, de ano em ano eles mudam o pastor, isso faz com que a gente se aproxime ainda mais do nosso foco, que é a glória de Deus. Eu vejo muitas igrejas que os membros se apegam e ficam dependentes do pastor, e quando ele sai ou cai, sai todo mundo da igreja. Opinião de ouvinte de Copacabana. De Bangu, ouvinte dizendo: as pessoas têm que entender que devemos cultuar a Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, com a nossa vida, com as nossas atitudes.
O Manuel dizendo por e-mail que as igrejas têm que fazer é pregar o evangelho. Ivanete, o culto somos nós, quem devemos prestar a Deus. Outro ouvinte dizendo, eu era membro de uma igreja e comecei a perceber práticas sincréticas no decorrer dos cursos. Cultos? Deve ser cultos, né? Ei, rapaz, aqui tem então um mistério. Eu optei por sair e hoje congrego em uma igreja que prega a palavra de Deus. Compartilham dos nossos queridos ouvintes. Bom, o que nós estamos aqui acompanhando? Os companheiros trazendo uma saudável reflexão para os nossos ouvintes dentro de uma perspectiva que cada um traz. Cada um tem aqui a sua bagagem, a sua herança bíblica, doutrinária, teológica e a sua vivência, o ponto de vista, né? Temos aqui irmãos que conhecem várias igrejas, denominações diferentes, vários lugares do Brasil, e aí nos ajudam a enxergar esse todo que está aí. Qualquer um de nós que esteja lendo já viu o que aconteceu nos Estados Unidos até recentemente. É o material que nós estamos lendo hoje. Com a internet, com essa globalização, nós já temos o que está acontecendo agora. Ou seja, muita coisa que acontecer depois já acontece hoje. Já está acontecendo simultaneamente. Observamos aqui, vou fazer um resumo, se vocês estiverem de acordo, vocês digam que está certo, se não, discordem à vontade, sem nenhum estresse. É que, de fato, estamos vivendo alguns riscos. Não é todo mundo, não são todos, mas nós temos um bom grupo de pessoas que está distorcendo o princípio bíblico da adoração a Deus, seja a adoração no sentido daquele que canta ou daquele que ora. Quando você fala de oração, a oração de confissão perde para a oração intercessória, pedidos e pedidos, ou seja, você pode, às vezes você tem um momento só, ou você tem os dois, e são momentos que às vezes você vê que você tem muito mais ênfase em um do que em outro. Pode acontecer. A pregação centrada no homem, no que Deus quer te dar, no que Deus pode te dar, no que Deus vai fazer em você, e não naquilo que você pode oferecer a Deus, ainda que na caminhada cristã você tenha inúmeras bênçãos. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eventualmente uma pregação como essa pode parecer uma pregação de autoajuda. Olha, vou tirar de você o peso que está, mas qual é o centro disso aí? O centro é Jesus. Quer dizer, quem faz isso? Não para aí, né? Não, sem dúvida, né? Sem dúvida, não. É só eu tô dando só essa ênfase porque para ilustrar que eventualmente uma palavra que pode parecer de autoajuda, ela tem um centro no evangelho. Estou fazendo o contraponto, porque vocês estão todos dizendo que eu estou fazendo o outro lado para dizer o seguinte, é que a gente precisa pegar a palavra, estudar a palavra, entregar o texto todo, o contexto inteiro, ministrar a palavra do Senhor. E a gente que é crente, todo pastor, que pelo menos os que eu conheço, antes de ser pastor, ele é crente. Porque se ele for só pastor e não for crente, nós estamos roubados, entendeu? Os que eu conheço, então estou dando a lista completa. Os que eu não conheço, eu não sei, mas os que eu conheço, entendeu? O camarada é pastor, mas ele antes de ser pastor, ele é crente. Ou seja, nós como crentes, pastores ou não, nós temos que ir na casa do Senhor para glorificar, adorar o Senhor, glorificar o Senhor. Temos pedido, quem é que não tem? Quem é que não tem? Todos nós temos. Agora, a maneira é diferente, pelo que eu entendi. Vamos lá. Agora vamos fazer aí uma parte que claro. Eu não sou contra que se pregue a mensagem de vitória, de ânimo, de encorajamento, biblicamente. A questão que nós estamos vendo hoje é uma questão que uma ênfase, né? Que ela é muito próxima do que a igreja viveu na Idade Média, com a venda de indulgências. Ou seja, você traz isso e você recebe aquilo. Como a pastora falou, traz uma oferta tal e eu vou orar e Deus vai te dar a casa. Você entrega isso e eu vou te dar aquilo. Isso é troca, troca. Só que na Idade Média ainda se vendia um pedaço do céu. Hoje nem céu vende mais. É verdade. É só casa, carro. Sabe que eu já vi? Eu já vi numa praça pública o camarada com o mapa do céu vendendo lote. Eu vi. E não foi no Rio, não, hein? E você não vai tem muitos anos. Vende, não. Você vai encontrar o que compra. O que compra, não, o senhor do lado lá, exatamente. Pior do que o cara que vende é o cara que compra. Pastor Ricardo aqui entrou numa coisa aqui que é complicado. Meu Deus. Dá oferta e você recebe. Olha só. É que ele citou o exemplo que a pastora falou. Olha, mas ele é contra, não é? O senhor é contra. Se eu sou contra? Não, a Bíblia é contra. Não, a manifestação do senhor é contrária. Vai lá, pastor Robson. Eu acredito muito em ofertar. Independente do que Deus vai fazer. Então, ao nós afirmarmos, como o pastor afirmou,
Eu acho que o método que está errado. Isso. Eu só vou dar porque Deus vai me dar alguma coisa. A frase certa eu acho que é essa. Eu só vou ofertar. Porque ofertar, seja qual for a quantidade ou o valor, deve ser gratidão. Algo que seja meu continuamente. Pois é, se eu entendi bem, se eu não entendi, só pode me interromper. Se eu entendi bem, a oferta que o senhor se refere está na mesma tônica da adoração. Ou seja, eu estou entregando ao Senhor. Eu estou agradecido a Deus pelo que Ele me deu. Não estou nem falando de dízimo, eu estou falando de oferta. Agradecido a Deus pelo que Ele me deu, sem esperar nada em troca. Isso aí. E o que o pastor falou é que hoje existe uma certa ênfase naquilo seguinte: olha, você oferta para receber, então um investimento ou uma troca. Mas é bom que a gente coloque desta forma que nós estamos colocando agora. Eu não sou contra a oferta, eu sou contra a maneira que ela está acontecendo nos cultos hoje. Eu quero agradecer aos companheiros aqui, evidentemente todos vocês têm algo a acrescentar. Eu só pergunto o seguinte: vocês têm algo a discordar do resumo aqui que eu fiz no final? Não. Tá, é isso aí? Tá tranquilo? Muito bem, porque senão nós todos, eu estou adorando, mas infelizmente nós temos um tempo, precisamos fechar. Pesquisa 93. Você acha que ultimamente os nossos cultos estão assim mais centrados no ser humano que na glória de Deus? A gente encerra com 97% dos nossos ouvintes afirmando que acreditam. Muito obrigado, queridos ouvintes amados. Vamos aqui somente aos prêmios do programa de hoje. Lívia Maria da Taquara leva pra casa Se Deu Sonho Não Acabou, da Gisele Nascimento. A Joacila Moraes do Santíssimo leva o DVD Amo Você. E a Isabel Cristina, vencedora do Facebook, leva o CD Liberta-me, da Fernanda. Muito obrigado, maravilhosos ouvintes. Às 11 da manhã, Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Ouvinte dizendo: adoro o meu trabalho, a minha família, eu sou tão alucinado que eu me dou por inteiro e não sobra tempo para mim. Mas hoje eu tô cansado, minha saúde tá comprometida e sem tempo para diversão. Eu confesso que eu estou sem tempo até para minha vida espiritual. O que fazer quando as obrigações do dia a dia arrancam de nós a saúde e até a alegria? Como não se deixar sufocar pelas pressões da sociedade moderna? Quando deixo de cuidar de mim, estou deixando de me amar e, consequentemente, pecando? Pergunta um de nossos queridos ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Rafael de Almeida, obrigado, um grande abraço, meu irmãozão. Um abraço, JR. Eu quero mandar um abraço especial para Rebeca, que mandou um beijo para você. Ela sempre fala Rebeca. Para Jaqueline, para o Daniel, para o meu pai, pastor Benjamin, para todos os irmãos de Getsemane e da Convenção Batista Nacional. Maravilha, muito obrigado, querida menina da mesa de hoje, pastora Nadiege. Eu quero deixar um abraço, um beijo para Aninha Zambrotti, Diana Matos, Ângela Segalotti e Ângela Sena, que fez aniversário semana passada, e também para Cristiane Emerson, da Igreja Evangélica, do Evangelho Quadrangular, do Riachão, em Nova Iguaçu. E quero desejar a todos um Natal abençoado, onde Cristo será glorificado na sua vida e precisa ser glorificado na sua vida. Então esse é o Natal abençoado na sua casa. Muito obrigado, pastor Ricardo Guimarães, um abraço, meu irmãozão. Um abraço, JR, um abraço a todos os ouvintes. Eu quero mandar também um abraço para todos os irmãos que estão acompanhando agora lá em Jacarepaguá, no Recreio dos Bandeirantes, né? Todo esse povo maravilhoso da videira, e dizer que foi uma honra estar aqui com os irmãos, né? Vamos edificar a obra segundo a vontade de Deus, com prata, ouro e pedras preciosas. Bênção pura. Pastor Robson Alencar, obrigado, querido, um abraço. Obrigado, JR, um abraço a todos os debatedores. Quero mandar um abraço especial aqui ao meu amigo pastor Paulo Canelas, aqui de Bom Sucesso. A minha esposa que está mandando um recado já aqui, um abraço para todos. Enfim, a todos os amigos, Deus abençoe, que Deus possa nos iluminar cada dia mais, para que a gente possa entender e compreender o que é culto de verdade. Muito bem, nós vamos orar juntos agora por dois motivos especiais. Nós temos orado todos os dias aqui pelos enfermos e enlutados, vamos orar juntos hoje. Vamos orar pelo tema de hoje, que nós apresentamos diante de Deus em oração. Vou pedir ao querido pastor Robson para orar conosco. Também vamos orar agradecendo a Deus, porque hoje Harold e Ivelise completam mais um ano de casado. São quantos anos? 52. São muitos anos. 52 anos? 52 anos. Então, vocês estão acompanhando aí, estão vendo aí esse tempo todo de vida conjugal. Nós temos acompanhado aqui mais
proximamente, agradecendo a Deus pela vida dos dois, e vamos orar, pedindo que Deus continue a abençoá-los poderosamente com a graça maravilhosa que vem do nosso Deus e Pai. Vamos orar também por este assunto sobre o qual eu fiz referência anteriormente aqui. Ontem nós conversamos aqui um pouco sobre aquele episódio lá de Joinville e ficamos todos muito mal impressionados com o que aconteceu. Eu fiquei especialmente chocado com esse rapaz da Barra de Ferro. Eu acompanhei as cenas todas, eu vi, depois eu vi fotos, eu fixei nesse rapaz. Eu falei, rapaz, mas pelo amor de Deus, o sujeito parecia um endemoniado. Essa é a expressão, assim, no mínimo, o camarada parecia um endemoniado, o olhar dele, aquela ação, enfim. Aí hoje, no Extra, tô lendo aqui o site do Extra, o Extra traz o nome dele e diz assim: o Brutamonte da Barra de Ferro era da banda da igreja e é dono de barbearia. Usaram muito bem a questão do tempo, tá certo? O que ameniza, tá certo? É claro que se ele fosse macumbeiro, não estaria escrito aqui. Tá certo? Se ele fosse católico, não estaria escrito aqui. Só está escrito que é da igreja. Agora, isso aí, por um lado, é informação. Por um lado é informação, toda informação é importante. Eu gostaria que tivesse de todos eles. De todo mundo tivesse informação. Qual é a igreja dos outros, então? Vamos lá, todo mundo tá preso, quero saber a igreja de todo mundo. O camarada de qual é a igreja? Nunca foi de igreja. Não. Alguma coisa o cara fez. Alguma coisa. O cara frequentou o centro, frequentou o terreiro, frequentou a igreja X. Eu quero saber, tá certo? Se tá dando uma informação de um, tinha que dar informação de todo mundo. Agora, isso é quando eu tô contra. Agora, por outro lado, você diz assim, puxa vida, talvez seja também porque eles não esperavam isso de um evangélico, de uma pessoa que frequentou a igreja em algum momento da sua vida. Evidentemente não é evangélico, absolutamente claro, não apenas pelo fato de dele ter sido, como fato pelos frutos dele, está absolutamente claro. E não estamos aqui para passar a mão, para amenizar. Tem muita gente dentro da igreja que não é igreja. Tem muita gente na igreja que não é trigo, que é joio. Jesus disse isso absolutamente claro. Por outro lado, aí vamos pro outro lado aqui. Nós precisamos orar. Ontem nós começamos a orar. Esses rapazes, um menino, 20 e poucos anos, um menino, dá a foto da mãe dele aqui. Você imagina o coração dessa. Eu só pensava nas mães ali, pais, quer dizer, primeiro dos massacrados, né? E depois desses vândalos, né? Que lá estavam. Enfim, o camarada tá preso, justiça tem que ser feita, tem que pagar pelo que ele fez, evidentemente. Nós temos que estar atentos a isso, mas é uma nota que a gente precisa ressaltar, trazer aqui para nossa informação. Não é para amenizar em hipótese alguma, também não é para dizer o seguinte, que bom que eles colocaram isso aqui. Também tem um outro lado dessa mesma moeda que eu já me referi aqui, não vou me estender mais, mas quero trazer essa reflexão para os nossos amados ouvintes. Ontem a conclusão do nosso papo sobre esse assunto é: precisamos pregar o evangelho cada vez mais. O evangelho é que muda a pessoa, é o evangelho. Que muda a pessoa é a palavra do Senhor, que muda a gente de dentro para fora de maneira sobrenatural. É o extraordinário de Deus que acontece na nossa vida a partir do momento que você conhece o evangelho. Nós vamos orar pela vida dele. O nome dele é Leone. E vamos orar por ele, vamos orar pelos outros, vamos orar pelos pais, vamos orar por todas as pessoas, os massacrados e também pelos vândalos. A Bíblia, a gente deve orar por todas as pessoas, a gente não deve escolher, a gente tem que orar, pedir a Deus, orar pelos que nos perseguem, você imagina bem. Nós temos que orar por todos e pedir a Deus que tenha misericórdia e transforme corações tão duros, tão insensíveis, tão incrivelmente duros como estes que foram protagonistas de cenas absolutamente absurdas. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós lhe pedimos nessa tarde que o Senhor visite os que estão de luto, as pessoas que foram massacradas, este homem que perversamente foi utilizado pelo inimigo para fazer tal catástrofe, agressões. Toque neste coração, converta esta vida, tome nas suas mãos seus familiares, as pessoas que estiveram envolvidas nisso. Deus, ajuda-nos a ser melhor, ajuda-nos a ter o conteúdo necessário para distribuir para o mundo. Dai-nos a semente certa, coloque em nosso coração o destino, o caminho, as palavras. O Senhor mesmo nos prometeu que encheria a nossa boca. Somos gratos a Ti por esta oportunidade. Guarda-nos e livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.
Você acabou de ouvir Debate 93.